A gente costuma pensar em regras e liberdade como, sei lá, dois polos opostos, né? Leis, mandamentos, estatutos, tudo isso soa como algo que limita, que prende. Mas e se um conjunto de leis fosse apresentado não como uma cerca, mas tipo como um mapa para um tesouro? Não como uma restrição, mas como a própria chave para a vida, para a prosperidade, até para a sabedoria de um povo inteiro. A questão é: onde que fica a linha que separa um guia de uma prisão? Essa é exatamente a tensão que a gente vai explorar hoje. Nossa fonte é uma análise bem detalhada de um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento. Foi pregado lá na Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto em dezembro de 2025. E olha, o pastor faz um mergulho profundo num texto muito específico. Exato. Estamos falando do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 8. E o cenário, olha, é épico. Pensa bem, Moisés, já no fim da vida, se dirige a uma nova geração de israelitas. A geração que sobreviveu ao deserto está prestes a entrar na Terra Prometida. É tipo a última chance de Moisés passar o bastão, sabe? E a mensagem dele não é só um lembrem do que Deus fez, mas um eis aqui como vocês devem viver a partir de agora. E essa mensagem, segundo a análise do sermão, se sustenta em 3 pilares. O primeiro é a necessidade de guardar as instruções de Deus com um cuidado quase cirúrgico. O segundo é um alerta fortíssimo contra o perigo da idolatria, que era o grande vírus que poderia corromper tudo. E o terceiro, que é talvez o mais surpreendente, é a missão de servir como um testemunho para todas as outras nações. Vamos desempacotar cada um desses pontos. Ótimo. Vamos começar então por essa ideia de guardar as instruções. O texto começa com uma palavra que parece simples, mas é carregada de significado. Ouve, ó Israel. O que tem de tão especial nesse ouvir? Então, o sermão aponta algo crucial aqui. O verbo no hebraico original, o shema, é muito mais denso que o nosso ouvir. Não é só deixar o som entrar pelos ouvidos de forma passiva. Ah, entendi. É a diferença entre escutar uma música de fundo enquanto se trabalha e realmente parar para prestar atenção na letra, no arranjo. Exatamente. A segunda atitude te muda. É um ouvir com intenção, um prestar atenção para entender e, fundamentalmente, para obedecer. É um ouvir que exige uma resposta, sabe? Uma ação. E o que eles deveriam ouvir com essa intensidade toda? Os estatutos e os juízos. E aqui a fonte que a gente está analisando cita estudiosos como o Eugene Merrill para mostrar que essas não são palavras aleatórias. São termos técnicos, quase legais, tirados do vocabulário de tratados e alianças daquela época. É como se fossem as cláusulas de um contrato, assim. Os termos e condições da parceria entre Deus e o povo. Quer dizer, então, que era um acordo formal. E o texto leva isso muito a sério, porque logo no versículo 2 vem uma ordem bem taxativa. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Isso soa muito rígido, quase inflexível. Uma sociedade não precisa, sei lá, adaptar suas leis com o tempo. Por que essa trava tão forte? Essa é a pergunta-chave. E o sermão oferece 2 respostas que se complementam. A primeira é sobre a origem da lei. Moisés faz questão de dizer que são os mandamentos do Senhor. Ah, tá. A autoridade não é humana. Não é de Moisés, nem de um parlamento. Exato, é divina. Então, alterar essa lei seria como um funcionário que resolve alterar o estatuto da empresa por conta própria. Seria uma usurpação de autoridade. Ok, a autoridade é divina. Mas e o propósito? Por que essa rigidez era necessária para eles? E aí vem a segunda resposta, que é o para quê. O texto diz, para que vivais e entreis e possuais a terra. A obediência rigorosa não era um fardo para dificultar a vida deles. Era o exato oposto. Era o caminho para que a promessa se cumprisse. A vida, a entrada na terra e a posse dela. Tudo isso estava diretamente ligado a não corromper o código-fonte que eles receberam. Mudar a lei seria, na prática, sabotar o próprio futuro.
Certo. Então as regras são como o software para essa nova nação funcionar. Mas todo sistema tem um vírus em potencial, né? Uma grande ameaça. E o interessante é que Moisés não aponta para um exército inimigo lá fora, mas para uma ameaça que vem de dentro, não é isso? Exatamente. Ele não fica na teoria. Ele joga na cara deles uma memória recente e extremamente dolorosa. O episódio de Baal Peor. Esse é o segundo pilar da fala dele. Ele usa o passado como um grande alerta para o futuro. Ele usa o exemplo de uma praga que, segundo a Bíblia, matou 24 mil pessoas. Nossa, que pesado. É um alerta bem visceral, para dizer o mínimo. Por que ir tão longe, usar um exemplo tão extremo assim? Porque não era uma história antiga para eles, era uma ferida aberta. A geração que estava ouvindo Moisés tinha visto aquilo acontecer. O sermão explica o contexto. Baal era um deus cananeu da fertilidade, e Peor era o nome de uma montanha onde ele era adorado. O incidente que está detalhado lá no livro de Números foi que os homens de Israel foram seduzidos por mulheres moabitas a participar de rituais pagãos. E esses rituais envolviam prostituição cultural e a adoração a outro deus. Ou seja, não foi só rezar para um santo errado. Foi uma imersão cultural e religiosa que quebrava aliança com Deus em vários níveis. Em todos os níveis. E a consequência foi imediata e devastadora. Uma praga. Moisés usa esse trauma coletivo para criar um contraste poderoso. Ele diz no versículo 3, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. E logo em seguida no 4, porém vós que permaneceste fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. A equação é brutalmente simples. O caminho da idolatria levou à morte, o caminho da fidelidade levou à vida. A mensagem é: não se esqueçam do que acontece quando vocês se desviam. Mas o que seria a idolatria nesse contexto, então? É só adorar uma estátua? O sermão define de uma forma mais ampla, sabe? A idolatria é a quebra do primeiro e mais fundamental mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É uma questão de lealdade exclusiva. Adorar Baal Peor foi uma traição dessa aliança. E o perigo era sutil. Começou com um convite para uma festa, uma interação social e terminou numa catástrofe nacional. A fonte até menciona o teólogo Peter Vogt, que considera esse capítulo 4 de Deuteronômio uma das discussões mais profundas e sérias sobre a natureza da idolatria em toda a primeira parte da Bíblia. Entendi. A idolatria é a grande ameaça interna, a implosão. Mas e o lado construtivo disso tudo? Essa obediência, esse foco em seguir as regras, era só para eles mesmos, para se manterem puros, ou tinha um propósito para fora? Era para impactar quem estivesse olhando? E essa é a virada genial no discurso de Moisés, o terceiro ponto. A obediência não era um fim em si mesma, era um meio para uma missão muito maior. A ideia era que, ao viverem de acordo com aqueles preceitos na nova terra, a própria sociedade israelita se tornaria um outdoor, um testemunho vivo para os povos vizinhos. Como assim? Uma espécie de marketing nacional baseado na lei? Exatamente. Moisés diz que a obediência deles seria a sua sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das outras nações. Ele projeta a cena. Os outros povos olhariam para Israel e diriam: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Isso é totalmente contraintuitivo para a época. A gente pensa em grandes nações da antiguidade, tipo o Egito, Babilônia, e a grandeza era medida em exércitos, em pirâmides, em ouro. Aqui, Moisés está dizendo que o cartão de visitas de Israel seria a qualidade de suas leis e a sabedoria do povo em vivê-las. Precisamente. O sermão, se baseando em comentários como o de P.C. Craig, ressalta muito isso. A grandeza de Israel não seria militar ou econômica, mas sim ética e espiritual. E para martelar esse ponto, Moisés encerra essa sessão com duas perguntas retóricas que são basicamente ele dizendo: vocês têm noção do privilégio que têm em mãos? Imagino que esses privilégios não sejam materiais, então. O que diferenciava Israel de forma tão radical? O primeiro privilégio: que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. O ponto aqui é a proximidade, o acesso.
Enquanto os deuses pagãos eram distantes, caprichosos e precisavam ser apaziguados com rituais complexos, o Deus de Israel era um Deus que ouvia, um Deus relacional. Um Deus que atendia o telefone, digamos assim? Perfeito. E o segundo privilégio. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. O foco aqui é na justiça. As leis não eram arbitrárias, feitas para beneficiar o rei ou a elite. Eram justas, protegiam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então a combinação desses dois fatores, um Deus próximo e leis justas, era o que deveria fazer o mundo parar e prestar atenção. Essa era a grande missão deles. Então, amarrando tudo, a mensagem central que o sermão extrai desse texto é um roteiro bem claro. Comecem por guardar as instruções com seriedade total, porque elas são um manual para a vida. Tomem cuidado com a corrupção interna, a idolatria, que é o caminho da morte, e façam isso não só por vocês, mas porque a sua forma de viver será a maior propaganda da sabedoria e da justiça do Deus de vocês para o mundo. Exato. É um chamado para viver a fé de uma forma tão prática e visível que ela se torna atraente para quem está de fora. Mas tem um detalhe final, uma ressalva teológica na conclusão do sermão que é absolutamente crucial para não entendermos tudo isso errado. E qual seria? O pastor Misael afirma que todos esses preceitos, essa obediência toda, não são condições para obter a salvação. Na teologia que ele apresenta, a salvação é pela graça, é um dom imerecido de Deus. Israel não tinha que obedecer para ser o povo de Deus. Eles tinham que obedecer porque já eram o povo de Deus. Já tinham sido salvos da escravidão no Egito. Pera, isso muda tudo. Porque a visão popular de muitas religiões é que você segue as regras para ser aceito por Deus, para merecer o céu. Aqui a lógica é completamente invertida. Totalmente. A sua analogia seria perfeita aqui. É como receber um manual de instruções de um carro de luxo depois que você já ganhou o carro de presente. E não uma lista de tarefas que você precisa cumprir para talvez um dia merecer comprar o carro. Exato. O manual não te dá o carro. Ele te ensina a usar o presente incrível que você já recebeu, para não bater no primeiro poste e aproveitar a viagem. É essa a ideia. As leis são o guia para desfrutar da liberdade e viver bem dentro da aliança, não um checklist para merecer o favor divino. É uma resposta de gratidão, não uma tentativa de barganha. Essa distinção é fundamental, e ela nos leva a pensar. A fonte nos deixa com uma reflexão sobre a idolatria moderna, sabe? Sobre as coisas que sutilmente podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas hoje. Carreira, dinheiro, poder, ideologias. Exato. E, expandindo essa ideia, fica uma provocação final. O texto descreve um povo cuja identidade, sabedoria e grandeza deveriam ser visíveis ao mundo através do seu modo de vida, da justiça de suas leis. Se uma comunidade, ou mesmo uma nação inteira hoje, fosse avaliada não por seu poder econômico ou militar, não pelo PIB ou por sua influência geopolítica, mas pela justiça e pela sabedoria de seus princípios vividos no dia a dia, como ela seria vista pelos outros? E talvez mais importante, o que essa pergunta revela sobre o que nós, coletivamente, passamos a valorizar como grandeza de verdade?